Olha aqui, pessoal, a parte de sistema de ar, lembrando que quem veio no aulão que a gente fez aí, a gente observou esse motor aqui, né? A gente observou esse motor funcionando. Então, a parte de ar aqui, a gente tem a parte, nesse caso, antiga, né, do carburador, mas representando aqui a admissão. Lembrando que esse motor é um ciclo Otto, então ele admite ar mais o combustível aqui. Então, o que a gente vai ter? A parte da admissão de ar vai ser aqui e regulada por quem? Regulada pela válvula ali, ó. Né? Lembrando que no movimento do pistão, que tá aqui embaixo, aí ele aqui, ó. O pistão, ele vai subir e descer e a válvula aqui em cima vai abrir para o processo de admissão, certo? Então, eu tenho a admissão do primeiro cilindro do lado de cá, do segundo, do terceiro e do quarto cilindro aqui. Beleza? Aí a gente falou no caso, quando estava no sistema lá, admissão de ar de motores diesel, então a gente tem um exemplo aqui de um motor diesel. Esse motor diesel, eu tenho a parte do filtro de ar, a admissão aqui, e como vai observando, a gente lembrando que motores a diesel só são alimentados por ar. E depois, no momento, eu vou ter aqui, no caso eram 4, eu vou ter somente 2 bicos injetores nesse daqui, que aí vai injetar diretamente na câmara de combustão, certo? Então esse daí foi a parte do filtro de ar. Depois eu tenho a parte da alimentação do combustível. Então, ao mesmo tempo, eu preciso do ar para queimar, eu preciso do combustível, que nesse caso de cá, ele é injetado por aqui na câmara de combustão. Só que aí eu tenho filtro de óleo, vai passar no filtro de óleo antes, tem aquele texto que foi o percurso que o óleo vai correr. Então, aqui eu tenho a bomba injetora, aí ela vai gerar alta pressão, para quê? Para ser injetado, porque é um motor ciclo diesel. Enquanto no outro caso aqui, eu tenho, por exemplo, uma bomba de gasolina, nesses carros mais antigos, a bomba de gasolina vai mandar para o carburador e o carburador vai injetar o combustível aqui. Aí vai entrar ar mais combustível e quem que vai fazer a nossa faísca? A vela aqui, ó. Então eu tenho a vela do carro aqui, ó, a famosa vela que dá a faísca nos motores ciclo Otto, certo? Então aí vai injetar o combustível por aqui na questão da vela, certo? Aí nessa parte da alimentação. E lembrando o seguinte, tem outra coisinha aqui também, que a gente está arrumando as instalações novas. Aqui eu tenho um exemplo de bomba injetora de diesel. Como que ela funciona? Ela tem esses pistões internos aqui, 1, 2, 3 pistões, movimentados, que tem como se fosse a função do girabrequim, né? Porque se você olhar por aqui, ó, você vai observar que tem um lado maior. Então, quando ele gira, ele vai empurrando cada um dos pistões para comprimir o combustível, gerando alta pressão na alimentação do óleo diesel nos motores ciclo diesel. Esse caso aqui é um exemplo de um motor a gasolina. Então, aqui eu tenho o sistema da boia, aqui do lado de cá, que aí ele vai marcar o nível. Só que o que é importante para a gente? Aqui dentro vai montado a bomba de combustível. Então, uma bomba elétrica que vai gerar uma pressão bem mais baixa do que a pressão do motor diesel, mas já é a pressão suficiente para o motor ciclo Otto trabalhar com a injeção de combustível, certo? Então a gente tem essa parte aí da alimentação de combustível. Vai ter o filtro de combustível? Sim, certo? Aí partimos para o que foi dado na semana anterior. Inclusive, gostaria que
encaminhar algumas dúvidas, por exemplo, se surgir dúvida até domingo à noite ou segunda de manhã, dá tempo de ler, às vezes eu monto um vídeo com as dúvidas remanescentes do pessoal, certo? Então, seguindo adiante, na semana 5 agora a gente teria sistema de arrefecimento. O que é o sistema de arrefecimento? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro que a gente lembrou de quem fez no aulão, teve aquelas dicas também de sistema de refrigeração. Por quê? Arrefecimento é refrigeração. Então, a gente tem aqui o radiador, que nesse caso aqui, ó, agora a gente enxerga ele direitinho aqui, né? O radiador, ventilador aqui, que esse ventilador ele é ligado direto por uma correia, aqui ó, a correia com a parte amarela ali. Então essa correia vai movimentar o ventilador, e o ventilador fazer com que circule ar no radiador para trocar calor, que o radiador nada mais é do que um trocador de calor. Para quê? Para refrigerar o calor que é gerado, que lá no texto até falava sobre a quantidade de energia que é perdida no motor de combustão interna. Então a gente tem aqui o calor gerado no bloco, ele é trocado, então vai circular através da mangueira. Por exemplo, o quente entra por cima, vai resfriando e entra por baixo. Só que temos o que? Internamente aqui a gente tem uma válvula. Como que chama essa válvula? Um tempinho para pensar, quem já leu? Válvula termostática. Cadê ela? Aqui. Aqui nós temos ela lá. A válvula termostática. Então ela funciona no acionamento por mola, seguindo exatamente igual o desenho tem na apostila, que ela faz justamente a função. Nesse caso aqui, sem o radiador que estaria aqui na frente, ou no caso desse carro, ele estaria, por exemplo, do lado de cá, ou se a frente do carro... provavelmente estaria do lado de cá, porque esse motor ele é montado de lado aqui. A frente do carro estaria aqui. Quando você abriria o capô, você observaria aqui por cima do motor, certo? E no caso existem outros motores como esse daqui, aonde quando você abriria o capô, você veria a parte de cima dele aqui. Para quem gosta, esse aqui é um motor 6 cilindros, parecido com o utilizado naqueles Opala 6 cilindros, né? Tem alguns que gostam bastante, que é carros mais antigos, que a gente andou desmontando e montando ele ali, só que as peças são pesadas. Então, aqui nós temos o sistema de refrigeração. Por quê? Aqui vai mostrar que eu tenho válvula termostática ali dentro, que acontece o quê? A gente pode fazer até um teste em casa. Se você tem alguma válvula termostática ou trocou alguma válvula termostática e ela não está quebrada, você pode fazer o teste de colocar ela numa leiteira e vai aquecer ela. Aí quando chegar na temperatura dela de acionamento, ela vai começar, você vai perceber que ela vai abrir próximo do ponto de fervura da água, certo? Então, aqui eu tenho válvula termostática. Outro item do sistema de arrefecimento, a bomba de água, inclusive aqui representado em azul. Por quê? Porque olha, ó, o rotor dela ali dentro, ó. Tá vendo as pazinhas ali, como se fosse um ventilador de lado, aqui no fundo, ó, aqui no fundo. Então ali eu tenho o rotor dessa bomba d'água, certo? Aí, nesse caso, o da refrigeração, ela vai ter, vocês vão ler lá os tipos de condução de calor, que é o quê? É o princípio físico. Para quem lembrar da física, vai ser o conteúdo da matéria de física que viu no colegial, por exemplo, que está relacionado com a parte de condução de calor. Como que ele é? Ele é conduzido pelo metal, pelo líquido, pelo gás, certo? Então a gente tem a válvula termostática que mostra nessa parte de refrigeração. Assim como a gente tem o quê? Sistema de refrigerado a ar. Qual que é a diferença? A gente observa, lembrando do motor da moto. Olha aqui,
esse motor, ele não tem aletas no corpo dele. Esse aqui também não tem aletas. Por quê? Porque eles são refrigerados a água. É um sistema onde há uma refrigeração forçada, certo? Do sistema através de um líquido. Nesse caso aqui é refrigerado a ar. Por quê? Porque o ar vai circular nessas aletas. Então essas aletas vão dar uma maior área de contato com o ar. Quanto mais lugares o ar encostar, mais ele vai trocar calor. Tranquilo? Então a gente vai ter o que? A refrigeração a ar, que é muito utilizada em motores de moto, certo? Então a gente tem motores aqui, relembrando, ó, biela, pistão, o girabrequim aqui, ó, biela, essa daqui, ó, biela, pistão. Olha aqui, biela, pistão aqui dentro do motor, e o girabrequim, que a biela liga o girabrequim ao pistão, beleza? Então temos aqui motor refrigerado a ar, motor refrigerado a água. Porém, lembrando que esses cortes onde a gente mostra as peças internas, principalmente mostrando aqui, ó, tá em vermelho. Tá em vermelho aqui, vermelho. Todas essas partes foram cortadas somente para a gente observar o funcionamento interno do motor. Não são assim que funciona o motor. Ele é todo fechado aqui para manter o funcionamento, manter a pressão interna, o óleo, certo? Que aí depois a gente chega. Aí, ó, outro exemplo, é de compressor, mas dá para seguir um paralelo. Então a gente tem aqui, ó, um compressor aletado, certo? Outro compressor, ele tem um pouco de aleta, mas vai ver que ele tem um sistema de, alguns casos, com refrigeração a água também. Então, até motor elétrico, ó, esse motor elétrico aqui, ele tem aletas. Para quê? Para refrigeração através da ventilação. Vai ventilar o ar, né, e passar pelas aletas. Então o próprio bloco do motor, nesse caso aqui, ele já é um conjunto só. Então esse bloco aqui, ele tem um sistema aletado. E aqui em cima, aonde vai montada a nossa vela, vem aqui em cima do motor, certo? Então esse aqui é um motor de pequeno porte e aletado, certo? Então é um motor de refrigeração a ar. No outro caso, até motor de refrigeração a ar às vezes precisa de um ventilador, que a gente vê que aí, por quê? Para fazer o ar circular. Digamos, por exemplo, imagina o principal representante de um motor aletado é um Fusca. Você pega o motor do Fusca, ele é aletado, porém ele tem um ventilador que, por exemplo, o carro estando funcionando parado, precisa do ar circular para a temperatura não superaquecer do motor. Então eu tenho um ventilador para fazer a ventilação mesmo que o motor esteja parado, caso for necessário. Hoje em dia, ao invés dele ser ligado por correia, geralmente ele já tem um motor elétrico acoplado no ventilador, para justamente quando precisar acionar esse motor, esse ventilador, certo? Então aqui eu tenho o radiador, ventilador, que representa um sistema de refrigeração à água, e o outro caso que a gente viu que tem um cabeçote pequeno, que representa motor aletado para refrigeração a ar. Joia? Então, nesse caso agora, a gente vai para a parte do sistema de lubrificação. Voltando aqui, então, nessa semana a gente vai ver algumas coisas de lubrificação, que, primeiro, lubrificação para reduzir o atrito. Lembrando, dá uma olhada, lê lá os tipos de atrito. Eu tenho atrito seco, eu tenho atrito úmido e o atrito líquido. Beleza? Que aí no caso são condições que pode gerar um desgaste no motor. Por dependendo lá, tem alguns exemplos bem interessantes dessa parte de lubrificação. Olha aqui, onde começa? Como que é o nome dessa peça? O cárter. Então aqui eu tenho o cárter desse motor,
o cárter aqui embaixo desse motor, com o parafuso aqui para retirada do óleo, o dreno. Nesse outro motor aqui, eu tenho o cárter aqui embaixo também, né? Então, ele fica, é o reservatório de armazenamento do óleo. Em alguns motores, eles não têm um reservatório específico, é o chamado cárter seco. Aí ele não tem um reservatório específico do cárter para armazenar o óleo, certo? Chamado, por exemplo, no caso do Fusca, é chamado de cárter seco. Aqui dentro do cárter, vamos olhar lá, mais perto. Aqui do lado direito eu tenho o que? O nível do óleo. Aqui eu tenho o pescador de óleo, certo? Aí, quando eu pego aqui, ele vai sugar pelo pescador. Aqui a gente não consegue ver, mas dentro aqui do cárter, ele tem um sistema de bomba de óleo, aonde vai bombear o óleo, vai pressurizar ele, mandar para quem? Para o filtro de óleo, aqui para a gente ver em corte, ele não é cortado assim, vale ressaltar. Então aqui a gente vê, ó, elemento, filtrante, aquela mesma característica que a gente vê descrevendo do filtro de ar, só que nesse caso é o filtro de óleo. Por quê? Se ele entupir, qual que é melhor? Ficar sem óleo ou passar mesmo que seja óleo sujo para lubrificar o motor? Passar o óleo. Então, se ele entupir, ele tem um sistema de bypass ou desvio que vai modificar o caminho para o óleo conseguir entrar aonde? Entrar por dentro do girabrequim. Por quê? Porque aí a gente vai ver canais de lubrificação. Por exemplo, olha aqui, dentro da aqui, ó, biela com pistão. Dentro da biela com pistão a gente consegue observar exemplo de canal de lubrificação. Tem mais coisa. Tem capa do mancal, tem casquilho, bronzina, peças que vão aqui, ó, para evitar desgaste. Então ele vai lubrificar aqui, vai lubrificar inclusive o pino que liga o pistão à biela, certo? Então garante essa lubrificação da parte de baixo do motor. Até inclusive quando o pessoal fala, ó, eu mandei arrumar a parte de baixo do motor. A parte de baixo do motor é essa daqui. Beleza? Então a gente tem o que? Girabrequim. A parte de baixo da biela é a parte daqui, a parte baixa do motor. Quando vai aí depois lubrificou por aqui, inclusive tem a questão dos tipos de lubrificação, por exemplo, do pistão, que tem a projetada, tem os também pode conhecido como jet coolers ou jatos de óleo que vão embaixo da cabeça do pistão, aqui ó, por baixo da cabeça do pistão pode ser jogado óleo. Alguns tipos de motores, alguns diesel, também já ouvi falar desses casos, que tem jatos de óleo jogando, certo? Então essa é a lubrificação da parte de baixo, que ela acontece sob pressão. Então preciso de uma pressão de óleo para criar uma película de óleo para evitar que essa parte aqui de dentro da biela entre em contato, em atrito, consequentemente desgaste do final do girabrequim, certo? Aí aqui a gente tem então girabrequim, biela, lubrificação na parte de baixo. Depois esse óleo é bombeado para o cabeçote aqui na parte de cima. Quem que fica na parte de cima? Comando de válvulas. As válvulas em si, ali ó, o prato de cima, a mola aqui embaixo das válvulas, certo? O acionador, ou no caso também chamado de balancim, uma alavanca que vai ajudar a acionar as válvulas. Então a lubrificação vem aqui por cima, vai lubrificar, assim como o girabrequim aqui embaixo, vai lubrificar o comando de válvulas aqui em cima e consequentemente depois retornar para onde que armazena o óleo? O cárter, certo? Em alguns casos a gente pode ouvir falar no chamado radiador de óleo, que seria nada mais do que alguma coisa similar ao radiador, só que num porte bem menor,
mas com aspecto parecido, aletado, por onde o óleo circula e é refrigerado. Nesse caso aqui, o sistema de óleo, eu tenho o cárter lá embaixo, que vai bombear, circular por dentro, lubrificar comando de válvulas que está aqui embaixo da tampa de válvulas. Ele vai estar justamente aqui embaixo da tampa, aonde eu tenho para o abastecimento de óleo. Então aqui a gente consegue ver uma parte do comando de válvulas aqui a ser lubrificado pelo óleo lubrificante. Por quê? Porque aí lá no caso do sistema de lubrificação, que a gente está vendo os caminhos que ele percorre, você vai ter o quê? Você vai ter os tipos de óleos que podem ser adicionados aqui, certo? Então tem óleo aditivado, óleo com menos aditivos, que a gente vai ver que tem a classificação para aditivação, seria API, S, alguma outra letra para o caso de motores a gasolina, esse daqui. Para o caso de motores diesel seria API, letra C. E mais uma outra letra seria, por exemplo, no caso dos motores a gasolina, API SL, API SM, SN. Quanto maior a letra, mais para frente no abecedário, né? Por exemplo, o SM, API SM, é mais aditivado do que o API SL, certo? E no caso, a principal classificação do óleo é com relação à viscosidade, mas aí depois eu dou mais uma passada numa outra parte do laboratório aqui que a gente tem essa parte de lubrificação, certo? Então, com relação ao sistema elétrico, a gente já tem, por exemplo, o sistema de partida, antes do sistema de partida, no ciclo Otto, qual que é o mais importante aqui? A vela que a gente tem aqui, que vai gerar a faísca. O distribuidor que distribui, que é gerado por quem? Pela bobina. Então depois tem lá o esquema lá que a gente não tem. Esse fio central do distribuidor viria da bobina, aí o distribuidor girando iria distribuir a alta tensão gerada para quê? Para as velas, certo? A gente distribuiria a alta tensão para as velas. Então aí a gente teria o sistema elétrico básico para dar a faísca, para gerar a combustão dos motores ciclo Otto, certo? E para dar a partida, nesse caso aqui, ó, a gente consegue observar esse nosso camarada. Aqui o volante de inércia do motor, a embreagem está aqui, e aqui, associado no volante de inércia, nesses dentes, eu tenho meu motor de arranque. Então esse é o motor de arranque, é um motor elétrico que vai girar, quer dizer, aquele acionamento que está explicado lá, eu tenho uma engrenagem aqui dentro que ela vai avançar e girar, engrenando no volante de inércia. Aí esse giro vai girar o volante de inércia, consequentemente movimentando o motor, para dar o giro inicial suficiente para ele depois começar a queimar e funcionar só pela própria alimentação. Aí, quando dá a partida no carro, o motor de arranque vai recuar aqui, que é o avanço, né, do motor de arranque, ele vai recuar o avanço e desligar. Então não precisa mais, já deu a partida, não precisa mais do motor de arranque, certo? Então aqui a gente tem esse exemplo aqui da parte do sistema elétrico, ok? Eu vou dar uma passada, vou continuar, vou para outra parte aqui do laboratório para a gente poder fechar pelo menos o material dessa semana, não esquecendo de que, eu vi o pessoal participando, muita gente pegando alguma coisa que achou na internet e já copiando como comentário nos fóruns, mas aí eu gostaria de ver, porque dei uma pesquisada no assunto, li sobre, tô no texto, tô lendo, não entendi tal coisa.
Posso fazer um vídeo depois para o pessoal, a gente vê se monta um canal, uma live e acertar um horário, ou eu chego na segunda-feira e posto um vídeo tirando as dúvidas específicas. Então a gente vê, mandar, por exemplo, mensagens específicas de dúvida. Então, se não esclarecer de tudo, quiser, ficou interessado em alguma coisa, quer uma explicação de alguma parte que a gente não falou aqui, então eu gostaria que vocês mandem as dúvidas e a gente, na medida do possível, vai procurar atender todo mundo aí para tirar essas dúvidas com relação ao conteúdo que leu na apostila. Lembrando que tem links de vídeos, de algumas informações para ver alguma imagem em movimento, para entender algum funcionamento. Tem algumas dicas durante a apostila que ajuda na visualização de algumas partes do conteúdo, certo? Então, não deixem de observar isso daí. Agora, eu vou interromper aqui e já volto no outro laboratório. Aí, pessoal, voltando aqui na outra parte do laboratório, a gente tem uma parte aqui, que acontece o quê? A gente tem alguns óleos aqui, certo? Então, por exemplo, vamos observar aqui, ó. Óleo Castrol Magnatec 5W40. Essa é uma classificação da SAE. SAE, eu vou ter a classificação para quê? Para uma característica que é a principal característica de óleo, por exemplo, para motor automotivo, que é para viscosidade. Então, o 5W40 vem me dizer muito da viscosidade. Por exemplo, esse daqui, 20W50, API SL, 4 tempos. Então, eu tenho esse óleo com a viscosidade, a classificação 20W para uma temperatura considerada fria, assim como estava lá no texto, e uma viscosidade de classificação 50 para quê? Para uma temperatura considerada quente ou de operação. E API SL, a classificação de grau de aditivação ou grau de desempenho, né? Que é o que? A aditivação. Então, o SL, ele é aditivação menor do que... Vamos ver se essa daqui tem... Esse daqui não fala aqui. Ah, aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. API sai 5W40. Opa! Vamos pegar API SN. E ACA, que é outra classificação também de desempenho. Então, a API SN é melhor do que o SL. E assim por diante, eu tenho vários tipos. Esse para uso industrial, aonde a classificação cadê? Aí, voltou. A classificação da viscosidade dele a classificação não é SAE, mas a ISO 68. Eu tenho viscosidade 68 para aplicação industrial. E na automotiva, voltando aqui, eu tenho a classificação a SAE 5W40 para esse óleo, API SN. Então eu vou ter vários tipos assim. Vamos observar outros aqui. Certo? Cadê? Aqui. Essencial SJ 20W50. Então esse é mais antigo. É o SJ, o outro é SL. Certo? Então aqui a gente tem pacotes de aditivos para cada um desses casos aqui. Ok? Aí a gente tem justamente nesse caso aqui. Espera um pouquinho. Aí a gente tem justamente para esses casos aqui tipos de óleo com viscosidades diferentes, classificações dependendo do fabricante. Para quê? Por exemplo, SJ 20W50. 20W50, só que SL, quer dizer, esse óleo tem um grau de desempenho melhor, o mesmo 20W50 SL, do que o 20W50 SJ, certo? E qualquer outra dúvida, vamos observando a parte de lubrificação aí, alguma coisa que ficou
faltando, certo? Então vamos observar, ver o que é que a gente não entendeu, o que está faltando, alguma coisa a mais para explicar. E depois eu vou fazendo vídeos, vou postando, ou dependendo, monto um canal, alguma coisa, para a gente poder lançar isso daí para todo mundo ver. Ou às vezes fazer uma live e tirar dúvidas, só que às vezes o horário não encaixa, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos conversando e vamos tirando as dúvidas à medida que elas surgem. A gente vai lendo o texto, não entendi tal coisa, isso daí é importante para o meu curso. Aí eu vou tentando orientar vocês com relação à melhor forma de estudar e o melhor entendimento da matéria no geral, certo? Obrigado pela presença de vocês aí, não desanimar e vamos continuando. Aí eu quero que vocês vão dando notícias e qualquer dúvida que não resolver a gente vai vendo depois, certo? Até semana que vem, se não, sem mais delongas, a gente vai ter a continuação depois dessa parte, para chegar ao ponto dos ciclos, esclarecer mais algumas coisas com relação aos ciclos termodinâmicos dos motores, ciclo Otto, ciclo diesel, 4 e 2 tempos, para a semana que vem, mas sem spoilers por enquanto, certo? Obrigado, pessoal, até mais.